Bom, maravilha gravando. Mais uma vez, boa noite, meninas. Amélia, Cá. Bom, Amélia, quero te agradecer imensamente pelo seu tempinho, pelo seu sim, pela nossa conexão em 2022, por você ter me apresentado, pela Nira, né? A Nira que me apresentou a você, e você ali prontamente fez uma linda conexão, te agradeço imensamente. Eu estou dentro do meu escritório agora e ali na frente tem vários olhos, alguns vazios e outros ali pela metade. Então, sou extremamente grata por ter chego até vocês, por ter conhecido a filosofia da do Terra, o propósito da do Terra através de você, minha amiga. Eu uso os óleos essenciais há anos, né? Desde a época que você me apresentou. A Karina também conhece, nós tivemos o prazer de ir no evento, tivemos ali uma troca. A Karina é uma grande amiga. E, Sim. inclusive, neste evento, ela me presenteou com um óleo essencial e ela já conhece, né, o quão poderoso que isso é. É, e o mais engraçado é que dentro dessa nossa área, né, as coisas não se limitam. A do terra não se limita, os óleos essenciais não se limitam. Então, nós nos aprofundarmos nesse conhecimento é maravilhoso demais. Eu lembro que na época que você me apresentou, eu fiquei ali extremamente encantada com o poder que isso faz nas nossas vidas e o quanto a gente também pode tocar outras pessoas a se curarem de diversas formas, né? Desde ali do físico até curar a alma mesmo, né? Porque chega no emocional. E todas as dores do emocional, ela é tocada na alma. Então, sou muito grata por você ter me apresentado. Muitas pessoas irão se conectar através da gravação desse vídeo e conhecer nós, né? Principalmente você que está aí carregando essa bênção para outras pessoas. E como eu comentei aqui, a do Terra ela não se limita. Assim como nós, profissionais da área da saúde, a gente aprofunda no nosso conhecimento, puxando ali alguma especialidade, a do Terra faz a mesma coisa trabalhando nos óleos essenciais. Então, lança ali um óleo que seja ele concomitante ou não, traz um benefício tremendo ali, que seja, né, para o nosso corpo físico ou até mesmo equilibrando ali as nossas emoções. Então, quero passar a palavra para você, que é conhecedora, né, no íntimo aí, do que você vem carregando há longos anos, e saiba que você tem uma admiradora aqui, não só eu, a Karina também que conhece, o Cinder, eu não sei se ele conhece, mas já vai conhecer e aprofundar um pouquinho mais no quão poderoso é, né, trabalhar com a do Terra e trabalhar com esses óleos essenciais que vêm é, invadindo, né, invadindo países e estados para poder carregar, né, esse propósito para muitas outras pessoas. Então, fique à vontade, sinta-se na como o sol, como se fosse mesmo a sua casinha. Muitas outras pessoas irão assistir e qualquer dúvida também, a gente passa o seu contato para essas pessoas que vão ter aí a oportunidade, né, de te conhecer assistindo e carregar mesmo esse poder aí para outras pessoas, tá bom, meu amor? Já te agradeço imensamente pelo seu sim e vem aí, eu não vou te interromper mais, não. Pode vir falar, se apresentar e aí eu compartilho do lado de cá, tá bom, querida? Tá bom, Patrícia, muito obrigada. Boa noite, pessoal. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. A Patrícia, a gente se conheceu alguns anos atrás e é uma alegria poder ter assim a amizade dela, né? Na hora que ela precisar de mim, eu precisar dela, a gente está junta nesse trabalho, né? De buscar e de levar soluções naturais para as pessoas. Então, eu sou a Amélia Tenório, aqui está aparecendo meu nome como Bruno. Bruno é meu filho. O meu computador para a faculdade dele, eu fiquei com o dele. Então, vai aparecer o nome Bruno aqui, mas é um prazer, como eu falei para vocês. Então, eu sou aqui de Maceió, Alagoas. Eu sou dona de casa, sou uma mulher de negócios, sou aromaterapeuta. E eu, há um bom tempo, já venho trabalhando com aromaterapia, né, levando saúde, bem-estar para que as pessoas possam ter justamente isso, né? Mais qualidade de vida, mais saúde, bem-estar através do uso dos óleos essenciais. Eu também sou educadora física e, enfim, busco, né, essas soluções que são de fato naturais para a gente, né? Para a gente ter um pouco
mas um estilo de vida mais saudável em todos os aspectos, tá? Então, eu hoje venho trazendo para vou trazer para vocês, vou passar alguns slides, né? Se a Patrícia conseguir colocar aí, mas Simbora. Já vou compartilhar, minha amiga. tá bom. É de como usar óleos essenciais para a saúde, energia e emoções, com o uso dos óleos essenciais, tá? Exatamente essa manchetezinha aí. Então, é algo que é muito impactante para mim, na minha vida, falar de óleos essenciais. Eu vou contar rapidinho um pouco da minha história e vocês vão entender porque eu tenho essa paixão pela aromaterapia. Então, em 2017, eu fiz uma cirurgia de esterectomia. E essa cirurgia, ela foi bem sucedida, porém, depois de 10 dias pós-operatório, eu comecei a ter muita febre. E eu tenho dois irmãos que são médicos. Eu liguei para minha irmã, falei para ela, e ela achou aquilo muito estranho. E ela veio até aqui, passou um exame de laboratório, e o que foi que aconteceu? Eu tinha pego uma infecção hospitalar. Então, eu estava com um nível muito elevado de leucocitose, e eu fui novamente hospitalizada. Fiquei alguns dias na UTI, alguns dias no quarto. Voltei para casa. Voltei para casa. Não morri, mas quase que eu morri, porque já três órgãos tinham sido paralisados. Os rins, o meu pulmão já estava com a respiração bem ofegante e também os meus rins já estavam paralisados. Enfim, pela providência divina, eu consegui me manter viva, mas eu fiquei com as sequelas. E as sequelas, elas foram bem severas. Então, as minhas sequelas foram problemas musculares e articular. Por exemplo, eu perdi a mobilidade de, por exemplo, fazer esse movimento com as mãos. Aí eu não podia pintar um cabelo, eu não podia escovar meus dentes, eu não podia tomar um banho sozinha. Eu peguei uma fraqueza muscular generalizada. Então, eu andava com ajuda, eu me deitava com ajuda, eu comia com ajuda. Então, imagine uma pessoa com 50 anos, tá, com essas dificuldades. Enfim, naquela época, eu comecei a usar outros medicamentos alopáticos, passados pelos meus médicos. E aí, isso foi em novembro de 2017, fiquei tomando essas medicações. Em agosto de 2018, eu conheci os óleos essenciais. E aí, os óleos essenciais, eu percebi que eu antes estava cuidando da minha doença, mas que com os óleos essenciais eu passei a cuidar da minha saúde. E aí, a minha mentora, que é a Tabata, ela passou essas informações para mim e eu acreditei, porque naquela época eu estava, de fato, orando a Deus para que algo de diferente pudesse acontecer na minha vida, para que eu pudesse restaurar a minha saúde o mais rápido possível. E aí, os óleos essenciais, eles trouxeram isso para mim, né? Toda a vitalidade que eu tinha perdido voltou, a depressão que eu estava acabou, e em 3 meses de uso, eu já comecei a fazer o desmame de algumas medicações. No caso, eu não, né? Os médicos que me acompanhavam, né? Então, para vocês terem uma ideia, com um ano de uso dos óleos essenciais, eu fiquei completamente, desmamei de todas as medicações que eu usava. Para o coração, porque eu já precisava usar, para o estômago, para dor, enfim. Então, naquela ocasião, naquela época, eu queria restabelecer a minha saúde, queria sentir menos dor, queria sentir uma série de situações, de questões que eram muito importantes para a minha vida. Por isso que eu tenho essa paixão pelos óleos essenciais, porque eu sei que os óleos essenciais, eles estimulam o nosso corpo a produzir aquilo que de fato está nos faltando, sabe? Então, se você puder passar o próximo slide, eu agradeço. Então, hoje eu estou trazendo para vocês algo assim que seja mais prático mesmo para vocês, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as rotinas inteligentes, né? Rotinas inteligentes. Pode passar. Então, o nosso corpo, ele de fato, ele fala, né? As nossas emoções, elas sempre devem pedir atenção, né? E as nossas rotinas, elas podem ser a nossa própria cura diária, né? Vocês têm uma ideia, quando a gente pensa positivamente, tudo vai convergir, o universo vai convergir para que tudo de bom possa acontecer. Mas se a gente passa a pensar negativo, tudo vai conspirar contra a gente.
Então, o objetivo, na realidade, dessa apresentação é como poder transformar pequenas rotinas aromáticas, né, feitas em 2, 5 minutos por dia, né, como essas ações elas podem transformar a nossa disposição, a nossa saúde e as nossas emoções. Então, hoje, agora, nesse momento, vou fazer uma pergunta para vocês, porque essa pergunta ela foi feita para mim na ocasião que eu conheci os olhos. A pergunta foi: como você quer se sentir hoje? Né? Eu botei até 3 exemplos aqui. Eu quero mais energia, mais calma, mais foco. Mas naquela época, minha gente, eu queria sentir menos dor. Eu queria dormir melhor, porque eu tinha muita insônia, porque as dores que eu sentia não permitiam que eu dormisse, sabe? Então, eu queria ter esse bem-estar na minha vida. E os óleos essenciais me proporcionaram isso, tá? Então, o próximo slide vai mostrar justamente o que são essas rotinas inteligentes. Então, são hábitos simples, que são repetidos e eles são estratégicos. E por que que eles vão funcionar com a gente? Porque vai criar uma consistência, vai melhorar o nosso sistema límbico. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre o sistema límbico. Vai melhorar a nossa energia e vai regular as nossas emoções. Então, a gente pode dizer que rotinas inteligentes é igual a pequenas ações que vão gerar grandes resultados com o mínimo de esforço que eu vou fazer, tá? Então, são hábitos simples, repetidos e estratégicos. Por isso que eu penso, sempre penso e digo para as minhas clientes, né, que os óleos essenciais, eles vão fazer parte do nosso estilo de vida mais saudável, certo? Vão fazer parte do nosso estilo de vida mais saudável. Então, o poder dos óleos essenciais na nossa rotina, antes de tudo, eu gostaria de dizer que os óleos essenciais, eles estimulam o nosso corpo a produzir aquilo que nos falta. Vou dar um pequeno exemplo. No ano de 2019, aqui em Maceió, o doutor Júlio Nagliati, que ele é um médico, ele é um homeopata, ele tem a especialidade dele, ele é ortomolecular. Ele veio aqui em Maceió, a meu convite, fazer algumas palestras aqui. Fizemos aqui em Maceió e em algumas cidades do interior. E eu entendi muito perfeitamente como os óleos essenciais, eles estimulam o nosso corpo a produzir aquilo que nos falta. Então, ele deu um exemplo, porque uma pessoa na plateia lá, na reunião que nós fizemos, a pessoa perguntou assim, doutor Júlio, quem tem vitiligo? Existem óleos essenciais que podem ajudar? E ele disse sim, existem óleos essenciais que podem ajudar. E ele deu a seguinte explicação. Ele disse, olha, quem tem vitiligo, todo mundo pensa que essa pessoa ela não tem a pigmentação que dá a cor da pele dela. Mas isso não é verdade. Essa pessoa que tem vitiligo, ela tem essa pigmentação. Porém, essa pigmentação ela está adormecida. Ela está ali em stand-by, está paradinha. Então, quando a pessoa ela usa óleos essenciais, sabe o que, é que o óleo essencial ele vai fazer? Ele vai acordar aquela pigmentação e vai dizer assim, haja, atue, né? Coloque em ação a sua função. Então, os óleos essenciais, eles agem dessa forma. Eles vão sempre estimular no nosso corpo a produzir aquilo que por algum motivo nos falta. Então, inclusive, na ocasião, ele disse que estava tratando de alguns pacientes com vitiligo e que já tinham, né, uma paciente, sobretudo, ela já se sobressaiu em relação às outras. Já estava tendo resultados maravilhosos com os óleos essenciais para combater, né, o vitiligo. Então, como eles vão atuar no nosso corpo? O sistema límbico, ele é um sistema que fica lá no nosso cérebro, que ele vai controlar todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, tudo que a gente sente vai para o sistema límbico. E quando eu uso um óleo essencial de forma aromática, né? Ou assim no difusor, não sei se dá para vocês verem, tá? Ou assim no difusor, tá? Ou então colocando uma gotinha do óleo essencial na palma da minha mão, tá? Eu tenho aqui o óleo de melissa, então eu posso pegar o óleo de melissa, que é excelente para a imunidade, fazer esse movimento aqui e inalar várias vezes esse óleo essencial. Então, quando eu inalo esse óleo essencial, ele vai lá para o nosso sistema límbico, né? Vai aqui pelo nariz, pelo bulbo olfativo e lá para o sistema límbico. E o sistema límbico, ele é o sistema do nosso cérebro,
e ele vai controlar todas as nossas emoções e sentimentos que a gente vai ter. Uma alegria, uma felicidade, uma tristeza, um pesar, um luto. E ele está inteiramente ligado ao nosso sistema endócrino, que vai regular toda a questão hormonal do nosso corpo, e também ao nosso sistema nervoso, tá? Então, o sistema límbico, ele vai atuar nas nossas emoções, o sistema nervoso, ele vai atuar na calma, no foco, e o nosso corpo físico na respiração, na vitalidade, na nossa imunidade. Então, os óleos essenciais, eles têm muitos benefícios. Pode passar o próximo slide, por favor, Patrícia. Então, existem alguns benefícios chaves, né? Então, eu posso querer usar um óleo essencial para, por exemplo, elevar a minha energia, reduzir o meu estresse, aumentar o meu foco, criar um estado emocional positivo e também apoiar a minha saúde. Certa vez, um cliente meu, eu apresentei os óleos essenciais para ele e ele disse assim para mim: não sinto necessidade de usar óleos essenciais porque eu não tenho nenhum problema de saúde, eu não tenho nenhuma doença, eu sou uma pessoa super saudável. E aí eu expliquei o seguinte para ele, eu disse, olha, os óleos essenciais, eles são, acima de tudo, preventivos. Então, eu não vou usar um óleo essencial somente quando eu estiver com uma dor de cabeça. Eu não vou usar um óleo essencial somente quando eu tiver um pico, um pico de ansiedade. Não, eu vou usar os óleos essenciais como um estilo de vida mais saudável para que eu possa manter a minha saúde estabilizada, tá? Mas a gente pode, os óleos essenciais, eles vão e podem ajudar qualquer dificuldade que a gente tem em relação à nossa saúde, tá bom? Então, vou falar um pouquinho sobre o próximo slide, ele vai falar um pouquinho sobre energia e disposição, tá? Pode ser que muitas pessoas precisem disso. Então, certa vez eu estava assistindo uma live de um médico cirurgião plástico, doutor Estevão, ele é lá do Rio de Janeiro. E a pergunta na live que a pessoa que estava com ele fez foi: doutor, qual é o óleo essencial que você usa logo quando você vai fazer suas cirurgias? E ele disse: olha, eu costumo fazer minhas cirurgias logo cedo, na parte da manhã. Eu não gosto de deixar para tarde, só se for um caso extremamente necessário. Mas eu normalmente faço isso pela manhã. E aí, um dos óleos que eu uso é o óleo de hortelã-pimenta, que é o peppermint, né? Que a gente conhece como peppermint, que é a menta piperita. Ele é um óleo que ele traz energia, traz disposição, foco e concentração, tá? Então, esse foi o depoimento desse médico, de que ele usava inalando, colocando o difusor no centro cirúrgico dele, para poder ele receber essa química natural desse óleo essencial e aí ele poder fazer uma melhor cirurgia. Para vocês terem uma ideia, o óleo de peppermint, por exemplo, ele é um óleo que ele tem algumas substâncias químicas interessantes. Primeiro, ele tem um mentol. O mentol, ele é o analgésico e é o anti-inflamatório, né? A química natural desse óleo, que é o mentol. E a mentona, ele é a substância química que ajuda você a manter você sempre em alerta, deixar você no estado de alerta. Ah, eu vou fazer uma live. Então, se você quer foco, concentração, ficar bem esperto, energético, usa um peppermint. Ah, eu vou fazer uma viagem à noite, estou um pouco sonolenta, use o peppermint. Eu tenho experiências aqui em casa com meus filhos, com alguns clientes meus, que precisavam fazer uma viagem à noite, cansados, e no difusor, usando o difusor de carro, usando o óleo de peppermint. Ele é fantástico. Além de outros benefícios, né? Porque eles têm várias propriedades para nos ajudar. Então, para energia e disposição, além do peppermint, tem um lema, tem o óleo de eucalipto, tá? Então, eu coloquei aqui uma rotina número 1 para a gente fazer isso pela manhã, por exemplo, tá? Porque, por exemplo, quando eu vou aqui para a academia, o que é que eu uso? Peppermint na minha água saborizada e também coloco na palma da minha mão e vou já inalando. Eu já chego aqui na academia do prédio, do condomínio, onde as pessoas já dizem: vixe, lá vem a Amélia, porque a gente já vem com o cheiro do óleo. A gente já chega lá com o cheiro do óleo essencial. Então,
Você tem duas formas de usar esse óleo essencial. Colocando uma gotinha na palma da sua mão, como eu fiz aqui, né? E inalando pelo menos 10 vezes. Eu vou fazer essa respiração aqui, ó. Vou friccionar aqui o óleozinho na palma da minha mão e vou fazer aqui, ó. Inalar pelo menos 10 vezes. Pelo menos por um minuto eu vou fazer isso. Eu posso também passar na minha nuca, nos meus pulsos, né? E dizer a seguinte afirmação. Eu acordo meu corpo e ativo o meu dia, tá? Cris, seja bem-vinda aqui à nossa reunião de hoje, tá? Então, eu acordo meu corpo e ativo meu dia. Então, o próximo slide, ele vai falar sobre um outro ponto muito importante, que muitas pessoas buscam isso mesmo, que é justamente a gestão emocional, a questão da ansiedade, a questão do estresse. Então, existem vários óleos que podem nos auxiliar nisso. Eu coloquei alguns aqui, como lavanda, balance, copaíba, bergamota, tá? Pra vocês terem uma ideia, a lavanda, ela tem uma substância química chamada de linalol. E o linalol, além dela ter propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, ela tem propriedades ansiolíticas. Então, vai lá para cuidar das nossas emoções. Então, pessoas muito ansiosas, pessoas que têm dificuldade para dormir, usam a lavanda, o balance, a copaíba também é um calmante. E a bergamota é muito conhecida como a lavanda dos cítricos, porque a bergamota, apesar de ser um cítrico, ela tem o linalol. Então, a rotina número 2. Chegar meio-dia ou nos momentos de tensão, você pode usar um desses óleos essenciais, tá? O uso sempre aromático, colocando uma gotinha na palma da mão, inalando várias vezes naquele momento, né? Ou ficando ali um minutinho inalando, cuidando de você um pouco, tá? O uso tópico também é muito sugerido, né? As formas de uso. Você pode massagear, por exemplo, a região de interesse. Ah, eu vou massagear aqui a minha nuca, o peitoral, na região do timo, na região do umbigo, na sola dos pés. Na sola dos pés é muito interessante, porque ali existe uma reflexologia, né? Então, é como se a gente estivesse tocando em cada parte do nosso corpo, quando a gente faz uma massagem lá na sola dos nossos pés, tá? Então, você pode fazer até um check-in, um mini check-in emocional. Você vai perguntar, o que meu corpo está sentindo agora? Tá? Então, no decorrer do dia, eu coloquei aqui meio-dia ou momento de tensão, mas pode ser logo cedo, pode ser à noite, no momento que você tiver necessidade. Mas se você quer fazer uma rotina e não quer sentir, né, essas dificuldades, você usa como uma prevenção, tá bom? Um outro ponto que eu vou falar é sobre foco e clareza mental, que é o próximo slide. Foco e clareza mental. Eu falei muito sobre o peppermint, porque, de fato, ele tem, né, a mentona, que ele deixa você em estado de alerta, ele é para foco, né? O alecrim, por exemplo, ele é conhecido como óleo de estudante. Gente, eu tenho aqui resultados de clientes que usam o alecrim para estudar, e o rendimento, ó, melhorou muito mais. Então, se você vai estudar para concurso, se você vai fazer qualquer coisa que precise de atenção, que precise melhorar a sua memória, use o alecrim. Tem um outro óleo que eu não coloquei aqui, mas o óleo de olíbano, ele é fantástico para a memória. Eu tenho um caso de um cliente nosso aqui, seu Samuel, ele teve um aneurisma há muitos anos atrás. Mas ele sobreviveu a esse aneurisma. E a mulher dele, ele teve até que se aposentar, que ele trabalhava na Petrobras, e a mulher dele cuidou, depois que ele teve aneurisma, por 36 anos. E o médico disse que ele tinha somente alguns poucos meses de vida. E a dona Amélia, que é a minha xará, ela cuidou do seu Samuel. E quando foi no ano passado, eu encontrei com ela no... Aliás, o meu esposo encontrou com ela no subsolo, na garagem, e perguntou para ela se ela estava bem. Ela disse: Eu estou tão triste, Adriano, porque Samuel ele está perdendo a memória. Ele não se lembra de nada, do que ele vai fazer daqui a pouco, do que ele vai fazer amanhã, e muito menos do passado. E aí ele disse: Olha, dona Amélia, existem óleos essenciais que podem ajudar muito o seu Samuel. E aí eu entrei em contato com ela. Eu moro aqui no 14º, ela mora no 13º andar. Então, eu fui até ela e eu expliquei dos óleos essenciais. E eu falei do olíbano, que foi um dos óleos que Jesus Cristo recebeu quando era menino, né? Os reis magos foram lá e deram a ele mirra, ouro e incenso, né? O incenso é
o verdadeiro olíbano, né? Em inglês ele é chamado de frankincense. E aí eu expliquei para a dona Amélia. E ela começou a usar no São Samuel o olíbano de forma aromática, de forma tópica, massageando a sola dos pés e também por ingestão. Para quem não sabe, os óleos do Terra, eles têm um selo de padrão em qualidade chamado CPPG, Certificado de Pureza, Testada e Garantida. Então, isso faz com que os óleos essenciais da Doterra eles sejam seguros para a gente ingerir. Os que a gente não ingere, não é porque o óleo essencial ele não é puro, mas é porque ele não, é uma planta que não se come, como, por exemplo, copa, a cânfora branca. A cânfora branca é uma planta, uma árvore grande, que a gente não come dessa árvore. Então, existem óleos essenciais que têm a cânfora branca, que ele é só uso tópico, não é uso por ingestão. Enfim, para encurtar a história da Dona Amélia e do seu Samuel, passaram-se 3 meses e eu ansiosa para saber a notícia, né? Como é que o óleo estava ajudando o seu Samuel. E aí eu estava lá no subsolo e o carro da Dona Amélia estava com o farol aceso. Eu achei aquele estranho e liguei para ela. Dona Amélia, seu carro está com o farol aceso? Ela disse, menina, eu desliguei o carro e o farol continua aceso. Está com algum problema elétrico. Aí eu disse, olha, se a senhora quiser, meu esposo vai lá e desliga a bateria, né, para não dar o desgaste. Ela falou, não, meu filho vem depois do trabalho dele arrumar isso. Isso já era à noite. E aí ela disse, mas Amélia, já que você ligou para mim, eu tenho algo incrível para lhe contar. Ela disse, hoje, era uma sexta-feira isso, hoje, exatamente hoje, Samuel, ele amanheceu o dia cantando as músicas de quando a gente dançava nos bailes. E ela contou isso pelo telefone, ela se emocionou, sabe? E ela disse outra coisa, meu marido, ele tinha convulsões. Tinha momentos que ele parava assim e ele ficava quase 2 minutos, sem nenhuma reação. Ele ficava parado e a médica dele disse que aquilo era um tipo de convulsão. E depois do uso do óleo do frankincense, que é o olíbano, ele nunca mais teve isso e hoje a memória dele voltou. Então, para vocês verem, né, que coisa incrível, maravilhosa isso daqui no Estado da América. Então, a rotina número 3 seria para o estudo, para um trabalho que você vai fazer, para uma live como essa. Usar esses óleos essenciais, porque eles trazem clareza mental e foco para a nossa vida. O uso sempre é aromático, tópico, e muitas vezes a gente pode ingerir. Eu costumo dizer que se a gente quiser potencializar a ação daquele óleo, a gente usa das 3 formas, se for possível, tá? Sono e relaxamento. Lavanda, bala semente, vetiver, adaptive. Existem muitos óleos essenciais fantásticos para isso. Então, a rotina número 4 seria para você usar à noite, né? Pode usar no difusor, pode usar na palma da mão, pode colocar no travesseiro, fazer massagem no peitoral, aqui na região do pino, nos ombros, na sola dos pés, no umbigo, tá? Então, e você pode até fazer uma breve intenção para você fechar o seu dia. Você pode pensar em algo positivo, pode pensar em algo que seja importante para você, para poder você ir dormir e relaxar com uma frase, tá certo? Uma frase que você gosta, tá? Então, uma coisa importante também em relação à lavanda e um base. Existe uma diferença aí. Muitas vezes a gente consegue. Eu estou com insônia, tudo bem. Então, vamos aprofundar isso daí. Por que você está com insônia? Então, se a sua mente, você relaxa o seu corpo e a sua mente está super acelerada, está ali pensando até no que vai fazer durante toda a semana, tá? Preocupada e tudo mais, use o base. Mas se você consegue relaxar a sua mente e seu corpo está inquieto, você usa lavanda, tá bom? Mas tem pessoas que gostam de usar os dois e não tem problema nenhum, tá certo? Então, o próximo slide. Então, como montar a sua rotina pessoal? Então, eu pensei aqui em algumas sugestões para vocês, tá? Por exemplo, identifique qual é a sua prioridade, tá? O que você lembra daquela pergunta que eu fiz? O que é que eu quero melhorar hoje em relação à minha saúde, ao meu bem-estar? Tá? Se eu quero mais energia, se eu quero mais emoção, se eu quero melhorar as minhas emoções, se eu sou uma pessoa depressiva, né? Para minha saúde, melhorar a minha saúde, meu foco, minha concentração.
E existem tantas outras coisas. Eu tinha muita dor, minha gente. Eu tinha tantas dores no meu corpo. Em qualquer junta, eu tinha dor. Então, eu queria me livrar das dores. Então, quando tinha dor, eu passava o Deep Blue. Na ocasião, era o Deep Blue e a copaíba por ingestão, tá? Então, você vai escolher um óleo. Não precisa você usar vários óleos de uma vez, tá? Não precisa. Mas você vai escolher o óleo específico para aquelas questões. Por exemplo, os cítricos, tá? Como lemon, que é o limão siciliano, como a tangerina, como a bergamota, o Wild Orange, existem vários cítricos. Os cítricos, eles têm o limoneno, que é uma das substâncias químicas desses cítricos. E o limoneno, sabe o que, é que ele faz no nosso corpo? Ele estimula a produção da dopamina e da serotonina, que são os hormônios do prazer. Então, os óleos cítricos, eles vão trazer positividade para a nossa vida. Os óleos cítricos, eles vão aumentar a nossa autoestima. Os óleos cítricos vão nos ajudar a não procrastinar mais, sabe? Não procrastinar. Os óleos cítricos, eles são conhecidos como os óleos da criatividade, tá? Então, são antidepressivos naturais, porque dopamina e serotonina. Dopamina, basta ter dopamina, com certeza essa pessoa ela tem muita dificuldade de realizar as metas, os objetivos, as tarefas que ela precisa fazer para alcançar algo mais. E a serotonina, se a pessoa tem baixo teor de serotonina, com certeza essa pessoa ela é depressiva. Então, os cítricos, eles podem proporcionar isso. Inclusive, tem um médico americano que ele sabe falar português, Dr. David Stoyer. Ele, certa vez, ele é um cientista dos óleos essenciais, e ele falou que toda mulher que olha para o espelho, todo homem que olha para o espelho, logo de manhã, logo cedo, quando acorda, quando olha, já pensa em tudo que é de ruim na pessoa. Ah, meu cabelo está feio, minha pele está enrugada, vai pensar várias coisas contra você. E aí ele fez um desafio. Ele fez, na realidade, uma pesquisa com algumas pessoas, onde ele disse, em vez de você pensar, disse que as mulheres pensam mais negativamente do que os homens, quando se olham no espelho. Então, ele fez o seguinte desafio. Ele disse, quando vocês olharem para o espelho, falem de 5, 6, 7, de quantas coisas boas você tem. Olhe para o espelho, diga que você é linda, que você é maravilhosa, que você é bonito, no caso dos homens, que você tem uma pele boa, que seu cabelo vai ficar lindo. Então, ele disse que você pensasse em 10 coisas. E aí ele disse, depois, você pega uma gotinha da tangerina, põe na palma da mão e inala esse óleo essencial. E depois você vai fazer as suas outras coisas. E ele disse que no primeiro momento do seu dia, que você tiver tendo uma desestabilidade emocional, né? Você pegasse aquele óleo, colocasse a gotinha na palma da mão e inalasse aquele óleo essencial. Então, ele disse que isso é uma memória olfativa. Você vai se lembrar de tudo positivo que você se lembrou quando você acordou e foi para dentro do espelho, tá? Então, identifique a sua prioridade, escolha qual é o seu óleo essencial, faça essa ação e você repita por 7 dias. Bora para o próximo, tá? Então, isso durante 7 dias, né? Uma rotina, um exemplo de rotina. Do dia 1 para o dia 2, você vai usar óleos que vão trazer energia para você. Do dia 3 ao dia 4, que vai cuidar muito das suas emoções. Do dia 5, foco. Do dia 6 ao 7, sono e recuperação, tá? E é, uma coisa eu vou dizer para vocês. Vocês vão amar, para quem não pratica, né? No caso, a Patrícia, é, outras pessoas aqui já usam, eu sei que a Cris usa, né? E outras pessoas usam óleos essenciais no seu dia a dia. Eles passam a ser um estilo de vida mais saudável. E aí você vai ter não só uma rotina de 7 dias, você vai ter uma rotina pelo resto da sua vida, porque os óleos vão começar a fazer parte do seu estilo de vida. É como que eu tenho que eu me acordo, eu preciso pentear meu cabelo, eu preciso tomar um banho, eu preciso escovar os dentes, eu preciso comer. Então, os óleos essenciais, eles vão ser tão importantes para vocês, para nós, que eles vão fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, é assim que acontece comigo hoje, é assim que acontece aqui em casa, com os meus filhos, com meu esposo, meus netos, minhas noras, tá?
Meu netinho de 3 anos de idade, eu dei a ele um kit infantil com 7 óleos rolões. Ele pega o rolão e ele passa na barriga dele, depois ele massageia. E ele diz, foi a vovó que me deu. Foi a vovó que me deu, sabe? Então, ajuda muito. Ele tinha muita questão de ter, de adoecer garganta, sabe? Então, ele usa o Stronger, por exemplo, que é um óleo para cuidar da imunidade das crianças. Então, todas as pessoas podem usar, desde bebês até idosos. A minha mãe tem 86 anos, inclusive está passando uns meses comigo aqui. Minha mãe, ela usa os óleos essenciais com muita frequência e traz muito bem-estar e saúde para ela, tá? Próximo slide, eu quis falar sobre isso porque existem alguns mitos e algumas dúvidas que podem ser comuns, né? A primeira pergunta delas, preciso de usar vários óleos essenciais? Não. Você pode começar com um, dois ou três óleos essenciais. Normalmente, quando a gente compra um kit, é porque o kit, ele vai... não é só você que vai usar, é você, seu esposo, seus filhos, sua mãe, quem tiver, quem for sua família que estiver ali com você. Então, escolha 3 óleos essenciais e comece a usá-los, né? Quantas gotas eu vou usar por dia? De uma a 2 gotas por vez, tá? Posso usar todo dia? Sim, você pode usar, porque isso vai ajudar você a ser uma pessoa consistente e vai cuidar da sua saúde. Tem contraindicação? Todos os óleos essenciais podem ser usados por todas as pessoas. Agora, em especial, gestantes, hipertensos, crianças, tá? Pessoas com doenças mais sérias devem ter sempre uma orientação individual. Eu tenho recebido aqui, minha gente, em Maceió, muitas pessoas me solicitando o meu apoio, a minha consultoria, porque o seu médico indicou. Porque muitas vezes a pessoa ela é ansiosa demais e ela engorda. E aí fica fora, né, do seu estado ideal fisicamente, né? Muitas pessoas são super ansiosas e se desenvolvem síndrome do pânico. Então, muitas pessoas têm me procurado para esse auxílio, porque não foi qualquer pessoa que indicou, foi o médico do filho dela, sabe? Que indicou, olha, procura a aromaterapeuta. E até diz, use esse óleo essencial aqui, mas peça ajuda para um aromaterapeuta. Então, os óleos essenciais, todas as pessoas podem usar. Eu tenho clientes gestantes, eu tenho clientes crianças, hipertensas, diabéticas, que usam os óleos essenciais. Crianças, idosos, adultos, não há problema nenhum. E tem, se não me engano, só, só tem uns 2 slides que eu quero passar mais. O próximo, pronto. Então, o desafio para vocês dessa semana, tá? Seria o desafio de vocês aplicarem uma rotina inteligente por dia durante pelo menos 7 dias, tá? Então, isso vai encorajar cada uma de nós, porque o corpo, ele muda quando você muda a sua rotina, tá? O corpo, ele faz isso com a gente. E, por último, o último slide, eu coloquei como fechamento transformador, viu, gente? Então, olha, quando você muda pequenas rotinas, você muda a sua energia. E quando você muda a sua energia, você muda a sua vida, tá? Então, como eu falei no início da minha fala, os óleos essenciais, eles mudaram a minha vida. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo poder ajudar aquelas pessoas que, por algum motivo, têm alguma dificuldade em relação à sua saúde. Eu amo ajudar, porque eu sei que os óleos essenciais, eles vão ajudar. Aqui, a gente não está falando da gente tirar os alopatos para usar os óleos essenciais, porque eu tenho muitos clientes que são diabéticos, são hipertensos, e usam os óleos essenciais, porque não há problema nenhum, contanto que ela conte para o seu médico. Conte para aquele profissional que está acompanhando a pessoa. Porque se tiver que haver desmame de qualquer medicação, esse desmame não vai ser feito por mim. Não deve ser feito por nenhum aromaterapeuta. Deve ser feito pelo profissional que acompanha a pessoa. Tá? Então, uma chamada para ação. Compartilhe esse conhecimento, tá?
que eu transmiti para vocês hoje. Pode ser que vocês já sabiam disso, tá? Compartilhe, tá? Esse desafio, né? Compartilhe, participe desse desafio. Eu sou uma pessoa que eu faço consultorias online. Se alguém precisar das minhas consultorias, eu estou à disposição, tá? E também à disposição, caso vocês queiram adquirir os óleos essenciais, eu trabalho com os óleos essenciais da Doterra, para você poder montar as suas rotinas diárias. Lembrando que quando a gente compra um kit para a nossa família. E a Doterra, ela diz assim, quando uma família ela adquire um kit de óleos essenciais, 80% dos problemas de saúde daquela família serão resolvidos. E eu sei que isso é verdade. Tá? Aqui em casa, até então, tem sido 100%. Se houver necessidade, a gente vai usar os alopáticos também, tá? Então, aqui eu coloquei também, existem outros slides, viu, Patrícia, mas eu não vou passar, tá? Então, como usar os óleos essenciais, eu já expliquei de forma aromática Perfeito, minha amiga. e forma interna também, por ingestão, tá? Por exemplo, na sua água saborizada, você pode usar. Eu amo, por exemplo, usar o peppermint na minha água saborizada e para minha academia. Eu Muito tenho bom. lá 1 litro só molhando, sabe? Mais um pouquinho, toma um gole. Mais um pouquinho, toma um gole. Usando os óleos essenciais. Tá? Então, pessoal, foi isso que eu preparei para vocês. Eu queria passar algo assim que fosse mais prático, né? Pode ser que alguns de vocês aqui não tenham óleos essenciais, mas eu tenho de certeza que a Cris tem, que a Patrícia também tem, a Karina também tem, porque a Márcia, ou porque a Patrícia já falou isso para mim, tá? Sim, Mas sim. é isso, gente, tá? Obrigada por terem a paciência de me ouvir. A gente que agradece essa bênção, meu Deus do céu, quem quer viver só de remédios? Eu não quero. Acredito que ninguém aqui quer. E, Amélia, ninguém melhor do que nós, profissionais da área da saúde, precisamos reajustar a nossa rota, minha amiga. De verdade. De verdade. Não existe congruência de nós, profissionais da área da saúde, não sermos esse exemplo de abundância em leveza, em calma, em foco, em disciplina, em constância. Somos assim? Claro que não, né, gente? Claro que não. Mas atrairmos essas pessoas, para mim, é abundante. Para mim, seguir orientação que vocês passam para nós, isso para mim é importante, porque realmente muda o jogo, muda a nossa vida, muda a vida dos nossos filhos, dos nossos esposos, enfim. Então, tudo que a gente considera importante, se a gente trouxer para perto, que seja pessoas, ferramentas, enfim, e criar o hábito de ter uma constância, a gente consegue ter um êxito, né? E você comentando, né, sobre um protocolo mínimo de 7 dias, eu tô aqui, ó, eu sempre tomo a Copaíba, 2 gotinhas na água, mas eu não inalava ela porque ela não tem um cheiro tão maravilhoso assim. Mas tudo que você trouxe de rica em informação, existem vários outros tipos de benefício, né? Então é vivendo e aprendendo, minha amiga. Eu sou extremamente grata por todo o seu conhecimento. E olha que você trouxe algo extremamente mínimo para nós, né? Porque senão a gente ficaria aqui 3 dias só falando dos óleos essenciais. E esse mínimo que você trouxe para nós já é rico, já é abundante, já dá para a gente poder ter clareza de uma necessidade que a humanidade precisa. Nós precisamos de um processo de transformação de dentro para fora. E os óleos essenciais, eu acredito fielmente nessa transformação de dentro para fora. E falando na copaíba, é algo que me ajuda muito a erradicar as minhas cólicas. Eu não sinto mais cólicas tomando a copaíba. Vira e mexe, eu tinha uma dorzinha, uma cólicazinha, um negócio chato pra caramba. E a Copaíba me salvou. Quando eu faço os meus exames agora ginecológico, nossa, raramente vem com alguma coisa, não preciso passar pomada. Gente, é um negócio muito bacana. E a Karina, eu tenho vários ali, né, que eu comprei a caixinha também. E aí a Karina me presenteou com Lemongrass aqui, ó. Eu amei, porque esse não veio e eu nunca cheguei a comprar. Eu já comprei o de limão, mas esse não, que é com alecrim, né? É capim-limão. Capim-limão. E olha que interessante, a Karina me presenteou
E ela usa no joelho, gente, no joelho, uma gota no joelho. Falei, minha irmã, me explica isso. Ela sentia fortes dores no joelho e não sente mais. Eu falei, vou passar também. E eu voltei a Verdade. treinar e também estou utilizando. Gente, o negócio é bênção, é Fantástico. bênção. É Emagrece a Com fantástico, certeza. é. Verdade. Sou suspeita para falar dos olhos. A Karina também, né, Cá? Olha, eu vou mostrar Com para você certeza. aqui, olha. Eu fico aqui do lado, do meu lado. Ai, meu Deus! Os Vontade de olhos ter que todos, Que mas lindo, ó. meus blindes, lindo, meu exatamente. uso, não Meu é só meu uso, Deus. não. É meu, do meu esposo, meus filhos. Sim, que legal. Chega aqui, É eu já abraçar coloco. uma causa, né? Eu É. amo isso aqui. Nossa, fantástico. Ai, meu Deus, me faz amar também, gente. Tudo que é benéfico para a saúde, eu fico apaixonada. E tudo que é benéfico para a saúde de forma natural, né? E você falando ali da alopatia, realmente a gente não consegue dispensar as coisas que são alopáticas, mas a gente consegue minimizar conciliando com os óleos essenciais. E isso, para mim, é maravilhoso, porque nós sabemos o quanto a alopatia ela pode ser benéfica para um tratamento, mas de uma forma irregular ou constante, ou de uma forma crônica, ela te ajuda em uma coisa e ela derruba outra também, né? Então, fazer um preventivo com os olhos, meu Deus, é vida, é cura, é libertação, é tudo. Eu costumo dizer que, porque o pessoal fala, né? Meus clientes falam assim, quando vão conhecer logo, ah, mas que óleo caro. Você tem que ver o custo-benefício. O custo-benefício, Então, eu sou uma exatamente. prova viva. Eu gastava por mês aqui R$ 750 por mês para comprar os 8 medicamentos que eu precisava. Meu Sabe? Deus. Então, eu estou investindo na minha saúde. Então, é o custo-benefício. A Sim, gente usa muitas vezes R$ 3 por uma gota, R$ 1 por uma gota de óleo sim, essencial. sim, sim, Então, para sim. trazer tantos benefícios, vale muito a pena, É né? verdade, com certeza. Opa. E se a gente comparar a gota do óleo essencial com o chá que a gente toma, não tem nem comparação. Essa é a realidade. Eu comprei o óleo de orégano, porque esse não vem no kit, então eu comprei ali alguns avulsos. E E esse de orégano, gente, uma gota na salada, você fica maluca, porque é totalmente diferente de você colocar orégano ou de fazer um chá de orégano, de tão concentrado que é. E esse óleo de orégano tem propriedades maravilhosas em várias funções, né? Muito vai. bacana, minha amiga. É. Gratidão demais por todo o seu rico conhecimento, assim como eu falei que é o mínimo, né? A gente pode fazer isso mais vezes, explorar aí as funções de diversos olhos, porque realmente é de se apaixonar. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Gratidão. Vamos tirar uma foto? Alguém tem dúvida também? Se alguém tiver dúvida, né? Agora é a hora. Vamos tirar uma foto. Cinder consegue abrir? Deza consegue, meus amigos? Vamos tirar uma foto bem linda, honrar esse momento aqui com a nossa amiga, que tem um rico conhecimento, passa todo esse conhecimento para nós. Ai. Eu cheguei a comprar um Até que seu livro de cabelo. óleos essenciais, fiz a pós de aromaterapia, eu fiquei extremamente encantada, gente. A saúde nos encanta, né? Ó, A vamos tirar saúde. foto. Ah, deixa eu ampliar aqui, peraí, só um minutinho. Visualizar galeria. Pronto, para todos ficarmos aqui no mesmo quadradinho. Simbora, um, dois, três e. Aí, maravilha. Ó, o Cinder, simbora. Colocar a camiseta, né, Cinderley? Tô brincando, meu amigo. Oh, que coisa mais rica. Oi, titia. Que princesa, meu amor. Que linda, Cinder. Oi. Bora lá. Um, dois, três e. Aê, que perfeição de foto. Ai, Amélia, gratidão, minha amiga. Deus abençoe. Deza, obrigada por estar aqui presente. Cá, Cinder,
A Cris estava aqui também, que é sua convidada, né? Agradece ela, viu, Amélia? Meu Deus, Gratidão eu pelo. devo entrar na outra reunião que a gente vai ter daqui a pouco também. Perfeito, vai lá, minha amiga, vai lá. Gratidão demais. Depois eu compartilho a gravação da aula, tá bom? Pronto, tá joia. Um abraço. Beijo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Igual. tchau. Beleza, beijinho, tchau, Fica tchau. com Deus.